Ele terminou falando que era para a gente agradecer no final dos trabalhos a presença daqueles que estavam aqui, que estão em evolução, né? Será que era alguém da família? Não estou sentindo nada, não. Ele não falou nada? Agora que eu perguntei, ele não está me respondendo? Ele só falou que curiosidade. Isso faz parte. Evolução do mensageiro. Isso faz parte da gente, né? Ser Repetiu a curioso. resposta. O humano é curioso, né? Quer saber. O irmão Gumercindo, ele está dizendo aqui que nós precisamos ter uma confiança maior em nós mesmos. Não nos outros, não em nós. Para que a gente consiga ter mais positividade no nosso sentimento, no nosso equilíbrio, na nossa segurança. Assim, nós vamos desenvolver uma situação de vida muito melhor, vida comum, como nós vamos desenvolver uma situação muito mais equilibrada e harmoniosa no nosso dia a dia, e nós vamos ter muito mais acertos nas nossas decisões, por causa da nossa segurança. Nós precisamos nos entregar cada vez mais. E é isso que vai trazer uma evolução mais acentuada. Nós não precisamos de ter a incorporação para a gente estar bem. Nós precisamos de ter o nosso equilíbrio. Porque a incorporação é uma forma de caridade. E você fazendo a caridade, qualquer tipo de caridade vai trazer o benefício do qual nós procuramos. E é isso, só depende da gente, não depende de outro. Nós não temos como trazer outra situação de uma pessoa, de um exemplo de outro, não tem, é tudo diferente. Mas cabe a nós essas decisões. A felicidade cabe a nós batalhar. Nós não podemos querer ser felizes de forma equivocada, fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Nós temos que batalhar uma sensação de leveza, de harmonia, de felicidade no nosso sentimento. Não importa o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos, importa que nós estamos sentindo daquela forma. Isso é felicidade. As demais são ilusões. Ilusões que às vezes a sequela será mais dolorida do que realmente a gente tem noção. E isso é comum, isso a gente faz demais, a todo dia praticamente, não é? Muitas ações da gente é negativa. E eu até acho, e achei que hoje foi um dia muito complicado. Logo de manhãzinho eu já atropelei um boi. Saí xingando doido aí. Lógico, eu fiquei com raiva. Não precisava ter ficado com raiva. Mas eu ia enxergar de ré os vidros tudo embaçado, aquilo lá me criou uma raiva. E o outro parado esperando, parado. E o boi deitado e eu ali. Aí eu fui devagarzinho, né? O boi levanta. O que aconteceu? Pegou no retrovisor, quebrou o retrovisor. Mas eu saí cuspindo fogo. Será que a pessoa não tem um mínimo de inteligência? Fala, não, espera aí que eu vou afastar. Não, parou e ficou. Então, nesses momentos eu fico pensando, borboleta é grande. Será que não é? O morcego vai e volta, não é? É muito importante a gente entender que isso está errado. Depois que passei, que eu vi o estrago e o valor que vai ficar essa brincadeira. Que já ficou, né? Que já ficou. Entendeu? Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Sabe o que acontece? A gente não consegue, naquele momento, parar, certo? Respirar,
e pensar por que isso aconteceu comigo, né? E por que eu estou nervoso? Vai mudar alguma coisa? A gente não tem essa tranquilidade nos momentos, né, de raiva, de angústia, tá? Mas isso eu acho que faz parte do ser humano. Nós estamos em evolução, erramos muito, né? E acontece isso? Acontece. Eu acho que a Eu rezei muito hoje. Rezei muito. Paciência se cultiva. Ela não é uma coisa que você nasce com ela. Tá? Você aprende a ter paciência. E a cada problema você cultiva. Não, vou ser mais paciente. Só que é esse momento de reflexão, de parar, pensar, respirar. É difícil, porque na hora da raiva você não consegue parar e nem pensar, né? Eu ia até questionar uma coisa para o irmão Gomercindo, até uma coisa muito particular. Eu estou percebendo que muitas vezes eu estou falando com uma pessoa, certo? E a pessoa me conta uma coisa. Antes eu sentia isso, às vezes. Eu falava, gente, isso é verdade. Eu sentia um arrepio, certo? Quando a pessoa me contava uma coisa. Uma coisa que aconteceu, eu sonhei, ouvi, que envolvia espiritualidade, tá? Só que eu estou percebendo que com o passar do tempo está ficando muito mais forte, tá? Então já não é só aquela sensação, já são sensações mais fortes, tá? Eu conversei com uma pessoa essa semana passada e ela me contava umas coisas e aquilo me arrepiava o tempo inteiro, chegava a ficar parecendo mesmo os braços arrepiados. Então, isso é um desenvolvimento da minha sensibilidade? Muito isso, conversando com pessoas. Todo médium tem, e a sensibilidade é o que todos os médiums, mesmo com pouca mediunidade, têm. Quando mais acentuada, mais forte é essa sensação. E daí vem tipo uma sensação, vamos supor, você está contando uma coisa que é triste, certo? E eu sinto que aquilo é tão verdade que eu me entristeço também, minha vontade de... Oi? Chegou a capinha. Então chegou. Chegou no Correios, né? Então isso também é evolução. Aumentar a sensibilidade é uma evolução espiritual também. Só que isso acontece, a gente precisa parar de pensar que nós só recebemos os nossos dons dentro do trabalho. Não é. Os nossos dons não é para ser utilizado apenas dentro do nosso trabalho. Aqui no nosso trabalho, tudo que acontece é para aprendermos. Os dons vêm para a gente ser usado no nosso dia a dia. A caridade, ela não é falar, hoje o Sérgio precisa de mim, eu vou lá. Não, hoje é Rosa. Não é assim. A coisa acontece. Acontece e você tem que estar ali pronta. Então, quando você tem aquele dom, você já vai saber como conduzir aquela situação. Já vai te mostrar. E atrás dessa daí, vai chegar a intuitiva também. Por quê? Porque vai chegar aquela forma de você orientar, que às vezes você nem sabe que aquilo existe, mas acaba orientando. Mas isso não adianta ninguém explicar, não adianta. Vai acontecer. Porque às vezes você começa a conversar com uma pessoa e ela começa a te contar uma coisa. Acontece muito isso comigo. Ela começa a me contar uma coisa da vida dela. Tá? Quer dizer, despertou nela a vontade de contar, né? E daí, parece que vai não crescendo, ela precisa contar. E eu começo a me envolver com aquilo ali. E quando eu vejo, eu estou falando coisas para ela que eu não estava assim, eu vou falar isso para ela, porque ela vai entender. Não, é uma coisa natural. Então, entenda assim, existe dois espíritos. Os dois mediúnicos. Um com extrema necessidade, que está todo desequilibrado. E o outro que está ali, abertos para dar uma ajuda. Mas um espírito enxergando o outro. Então, quando isso começa a acontecer, é a hora que você está agindo e a tua ação é para a caridade daquele. Ouvir aquilo que está sendo falado e do jeito que ela vai desabafando, ela vai se aliviando. Então, você que tem que estar equilibrada
para não deixar todo aquele peso influenciar no seu corpo, na sua forma, no seu dia, nas suas ações, nos seus atos. É assim. Isso é muito comum. Então, porque eu sinto a influência no meu espírito muito mais de sensações, de pensamentos, do que de Obrigada. Muito obrigada. Tipo assim, como é que agora não vou conseguir voltar no raciocínio. Se eu penso no espírito, ou não penso, simplesmente eu posso até não estar nem pensando naquele espírito, mas eu, de repente, começo a ter o sentimento daquele espírito. Isso é uma situação, né? Já aconteceu, a pessoa está perto de mim, me passa uma sensação de tristeza, dá vontade de chorar, ou de angústia, ou me parece que eu vou ter um problema do coração, porque eu estou passando mal. Isso eu sinto que não é um outro ser humano que está perto de mim me passando essa sensação. Eu sinto que é um espírito desencarnado que está me passando essa sensação. Quando eu estou falando com uma pessoa encarnada, mesmo que o problema dela seja muito triste, certo? Eu não pego essa tristeza. Eu me sinto preparada para falar para ela coisas que vão ajudar ela a melhorar. Tá? Então, são dois sentimentos diferentes. Quando você está preparada para falar, teu corpo está em energias positivas. Então você vai falar tudo que você tem para falar. E ela vai se aliviando de acordo que ela vai aceitando aquilo que você, como um benefício para ela. Até sem perceber, né? Sem perceber. Só que tudo que está com ela, eles não veem ao teu redor. Eles veem que você tem uma muralha e não conseguem. Mas eles escutam também. Eles escutam também tudo. Estão sendo ajudados também. Estão sendo ajudados. E eles acabam se afastando, porque também se sentem aliviados. Pronto. Então, essa é a caridade mais adequada que existe. Um médium bem equilibrado está ali dando força para um que está desequilibrado. Então, isso pode acontecer na nossa vida, no Pode. cotidiano. A qualquer hora, a qualquer momento. Então, agora, pode acontecer também um médium nessas condições e o médium que está ali falando alguma coisa está arrasado, decepcionado. Ele está em situação negativa. O que vai acontecer? vão dois fracos. Dá as mãos e sai gritando e chorando. Os dois vão sofrer. Então é assim. Entendeu? Então, às vezes, até eu penso, falando aqui, estou pensando em vocês, porque isso acontece na vida real, isso acontece no dia a dia. E talvez vocês não percebam que isso está acontecendo. Certo? Essa caridade que vocês estão fazendo, escutando alguém, às vezes dando um conselho, às vezes, né, tentando ajudar. Eu tentei ajudar, mas parece que não adiantou. Adiantou, porque pode não ter adiantado para aquele encarnado. Mas os desencarnados que estavam perto? Gente, vocês não fazem ideia do tanto de gente que tem aqui. Então, a gente sabe que nesses dias de ensinamento, isso já foi falado muitas vezes, nós estamos aprendendo. Somos apenas 4 aqui. Gravamos e vamos colocar, disponibilizar para que muitos outros ouçam, certo? Mas nunca vai chegar na quantidade de desencarnados que participaram conosco desse ensinamento. E que as questões que a gente levanta, né, algumas eram que eu levantei em cima do texto, algumas o Belchior que mandou, tá? Até aqui eu estava ainda anotando, porque ele ainda estava mandando pergunta, mesmo a gente já estando aqui com o celular preparado. Então, a gente aprendeu muita coisa hoje, muita coisa mesmo. Foi muito rico o ensinamento, né? E depois as outras coisas que o irmão Gomezinho foi falar. Então, o ensinamento de hoje foi maravilhoso. Mas a gente tem que imaginar que, como o Zacardo falou, a quantidade de espíritos que participaram conosco hoje
ensinamentos, né? Então, acho que é por isso que ele disse que era para a gente agradecer a Deus, né? A presença maciça de espíritos em evolução que participaram conosco dos ensinamentos. Né? Ele falou um negócio aqui, e eu tô até aqui, sabe, tentando entender como é que isso daqui está no meio de nós. Dentro de uma sala cheia de espíritos, são aprendizes. São espíritos perdidos que já estão se arrependendo e que eles já aceitam serem trazidos para a evolução. Como eles estão muito ligados na Terra, então a melhor forma deles compreenderem é uma casa espírita. Então eles trazem para mostrar como que se conduz as orientações. Quando eles vão em outras casas espíritas, eles também têm orientação, não tão rica quanto aqui, porque aqui são questionadas diretamente. Por isso que a casa fica muito cheia. Não quer dizer que aqui é melhor do que outros lugares, mas aqui se traz mais aqueles mais problemáticos, aqueles mais revoltados ou indignados, que é justamente por causa dos exemplos e a forma que é conduzido os espíritos que chegam aqui. Não importa o que a gente faz. A mesma coisa acontece no dia da segunda-feira. As orientações a gente sempre tem a casa cheia. A mesma coisa no dia da saúde. Porque o dia da saúde, quando a gente coloca no livro, você não precisa estar aqui para a espiritualidade fazer as orações para aquelas pessoas que estão, de alguma maneira, vinculadas. Qual é o vínculo maior? O livro. Porque foi a intenção que colocar o nome é que fica gravado. Então a espiritualidade vai fazer essas orações. E, se necessário, ir até o local. A gente não precisa estar aqui para que eles façam isso. Isso faz parte. A nossa comunidade aqui, ela é muito grande. E ela tem um poder muito forte sobre a região, sobre as pessoas. Principalmente aqueles que estão perdidos, que ainda estão soltos. E como é que chama? Essa disponibilidade da espiritualidade bondosa para ajudar esses irmãos que ainda estão perdidos, ela é muito intensa. E elas precisam muito da gente. Não é só da gente, nós aqui, não, dos centros. Para que eles possam entender, até de forma diferente de interpretação. E uma coisa que é engraçado o que ele está falando aqui. Nem sempre aquilo que nós entendemos que é maléfico para nós é realmente maléfico. Para nós pode ser. Mas para a espiritualidade é um exemplo de como é que a negatividade trabalha e como é que eles estão sentindo. E eles trazem aqui para ver como é que realmente Deus nos orienta, nos dá orientação para a gente ter uma evolução, que é a caridade, que é o amor. São comparativos que também eles fazem. Porque quando nós estamos perdidos, nós não sabemos o que é certo ou o que é errado. O que o espírito tem que fazer, eles não sabem. Eles estão agarrados naquele momento da morte ali, revoltado, com raiva, tudo, estão agarrados ali. Mas eles precisam se desprender dali. Então é o trabalho dos bons espíritos. É aqueles que vai buscar o perdido, né? Jesus foi buscar quem? Madalena, não é? Não, foi consolado Judas. Judas, é. Então é exatamente isso que ele tá mostrando. E a gente não tem, assim, uma forma, ainda não apareceu aqui uma forma de como a espiritualidade bondosa fica ali esperando aqueles que estão já se preparando para começar uma outra interpretação.
E eles estão ali sempre. Então, porque a gente vê espíritos que chegam tristes, querendo ajuda, chorando, sofrendo, né? Ontem um dizia, eu tô lá naquele buraco, eu tô cheio de bicho, não sei o quê. Provavelmente mataram, jogaram em algum lugar e ninguém estava achando. E ele não conseguia sair lá daquele lugar, né? Então, daí, quando você conversa e você pensa, não, então ele foi trazido até aqui, já não vai estar mais lá, né? Não vai voltar para aquele lugar, né? A espiritualidade vai levar, né? Porque senão não traria até aqui, sendo que ele estava num lugar horroroso. Outros chegam e dizem, por que ela veio? Eu não queria vir, ela é teimosa. Já aconteceu com a Rosa, já aconteceu com outros espíritos que falam, eu não queria que ela viesse, né? Porque esses vêm praticamente forçados a vir. Não querem mudança. Tá? E provavelmente não vão ficar para onde forem levados, né? É aqueles que a gente já ouviu até da família dizer, eu já vim, me levaram, eu não quero ficar lá. Eu volto para trás, né? Mas a espiritualidade tenta trazer, né? Porque se eles vêm aqui trazidos pela espiritualidade. Mesmo que não sejam conduzidos ou que vão e voltem para trás. Esses estão numa evolução ainda bem lá atrás, né? Mas também são ajudados. Tá? E nos mostram também que a espiritualidade ajuda a todos, né? Busca nos Sem lugares, exceção. nos Negativo ou lugares positivo estão ali. e mesmo não querendo traz, né? Mesmo contra a vontade deles, eles são trazidos para pelo menos tentar escutar alguma coisa, né? O irmão Gumercindo está dizendo uma coisa aqui, que a gente tem muitos espíritos que se afinam com a nossa forma de condução, de trabalhos. Uma delas, ele até me mostrou do seu lado ali, a Rita. Então, ela foi uma pessoa que sofreu demais. Ela morreu, mas ela tinha uma fé aqui muito grande. E ela continua aqui trabalhando até hoje, mas poucas vezes aparece. Eu acho que porque o irmão Gomercindo estava comentando que é para me falar sobre ela, que ela apareceu ali. Então, por quê? Para mostrar que ela está aqui. Então, a gente também tem que entender uma coisa. Se é bom para nós, está sendo bom para os espíritos também. Então, os espíritos, de alguma forma, ele está criando uma forma positiva de entender as coisas. E quem que beneficia esses espíritos perdidos? Os guardiãos, os irmãos Comercindo e quantos outros que tem aí, protetores, né? Que eles acabam trazendo para eles ouvirem as orientações. E você vê, a equipe é tão grande, né? A gente já viu, outro dia, eu me lembro, não sei quem que estava aqui, que falou para a Rosa, se ela conseguia enumerar todos que já usaram você como meio de comunicação, né? Se a gente conseguir enumerar todos, e realmente não dá para enumerar, são muitos, né? Além desses que a gente vê no dia a dia, quantos já passaram e às vezes faz tempo que não vem, né? E a gente sabe que tá, irmão Cântara mesmo, certo? Não, faz tempo que não vem, não. Não, Faz a tempo gente que não materializa. não, faz tempo que não conversa conosco, mas a gente sabe que está aqui, porque outro dia o professor Rodolfo veio e eu falei, faz tempo que o senhor vem. Ele falou, não, eu estou sempre aqui, né? Então, quer dizer que esses espíritos da equipe estão sempre por aqui, Sempre. né? A gente é que não os vê, né? Mas estão trabalhando. É que nem os socorristas. Quantos será que são? Nem imagino. Então. E muitos que a gente até conheceu, né? Eu não sei qual. Rosângela, quem veio fazer a oração hoje? O irmão Conversinho está pedindo para me perguntar. Ela é Josefina. É uma irmã. Josefina tem o nome completo, depois, quando ela terminou a oração, ela falou. Ah, é? Mas essa gente não sabe nada da vida dela.
Até seria bom ela vir numa outra ocasião para ela nos contar, né, um pouco da vida dela. Ele está rindo aqui. Por quê? Curiosidade. Não, mas todos que passam por aqui vêm contar para nós um pouquinho da vida deles. Porque isso significa crescimento deles e para nós também, né? A oração dela foi forte. Foi bonito. Vamos encerrar? Podemos encerrar assim.